E a gente vai conversar com o Dr. Romilton Pacheco sobre esse assunto, ele que é patologista, e nós vamos tentar entender um pouco por que isso é tão preocupante e o que a gente pode fazer, né, pelo menos para tentar se proteger um pouco mais, né? Bom dia, doutor Romilton, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, tudo bem? Um prazer sempre aqui contribuir com informações aí, e que também uma política de saúde pública que é prestar informações confiáveis. Obrigado. Doutor Romilton, a gente sempre brinca aqui que quando alguém tem um AVC, ou no caso, uma pessoa muito jovem, aí todo mundo fala, ah, mas é muito jovem, ah, mas isso, ah, mas aquilo. Só que ninguém lembra dos hábitos alimentares da pessoa, do sedentarismo, da panelada que a pessoa come, a quantidade de gordura ingerida, que tudo isso acaba tendo um efeito cumulativo e aí a bomba sempre explode, não é, doutor? É verdade. O que tem sido realmente publicado, e mais recentemente, de 2023, nessa grande revista de impacto, tem sido essa população mais jovem que tem sido alarmantemente afetada. As pessoas acham que, de fato, a faixa etária mais acometida, de fato, são os pacientes que têm mais de 55 anos. Mas você imagina, inclusive casos recentes que a gente tem lá no Hospital Getúlio Vargas, eu sou neurocirurgião e neuroradiologista de lá, então a gente vê de perto essas doenças, né, o AVC. Esses pacientes têm 15 anos, 22 anos, 39 anos. Então isso é assustador, a gente está falando tanto dos AVCs que sangram, como dos AVCs que faltam sangue para a cabeça, que é o isquêmico. E o que eles têm realmente alertado, globalmente, são medidas para poder reduzir o impacto global dessa doença. Você imagina que é a doença que mais incapacita no mundo. E as ações não devem ser focadas apenas em ações preventivas. Você simplesmente identificar as doenças que mais causam e procurar controlá-las. Existem pilares que eles propõem para que a gente possa, de fato, impactar nessa doença. Então, essa comissão que foi organizada apenas para isso é que tem norteado, inclusive, condutas, diretrizes da própria Organização Mundial de Saúde. E vem muito a calhar aqui sobre o que a gente vai conversar. Aí ele tocou num ponto que é a questão da alimentação. Nós, nos últimos anos, o consumo por enlatados, né, produtos transgênicos, com muita química, praticamente aquele alimento fresquinho ali, praticamente deixamos de lado, doutor. O senhor acredita que também esses alimentos, esses enlatados, têm provocado tudo isso? Existe algum estudo sobre isso? Existem. Na verdade, até saiu na Super Interessante desse mês, as OMGs, né, que são esses alimentos que são derivados transgênicos. E, na verdade, eles não são vilões, por incrível que pareça, mas isso que você citou, esses alimentos enlatados, industrializados, ricos em gorduras saturadas, esses são, sim, vilões. Então, os embutidos, né? Sódio também. E eles têm correlacionado, inclusive, nesse mesmo artigo da Lancet, as mudanças rápidas no estilo de vida, inclusive dos pacientes mais jovens, o tempo de tela e uso de dispositivos eletrônicos, inclusive, associados ao sedentarismo, à obesidade. Então, sim, os alimentos estão diretamente relacionados, inclusive, o que tem se evidenciado que são os países de baixa e média renda, são aqueles que têm o maior número, a maior incidência, que são o número de casos novos por ano para cada 100 mil habitantes, de AVC. A renda está diretamente associada com o seu estilo de vida. Você, geralmente, quando tem baixa renda, você se alimenta mal, não faz prática de atividades físicas regulares, você não faz as prevenções, ou seja, consultas regulares no postinho de saúde, não previne a pressão alta, não previne o diabetes, não previne o colesterol. Então, entenda, isso a gente ainda está falando de prevenção primária. O que você comentou, alimentação. Aquilo que eu sou capaz de fazer para prevenir o AVC antes que eu tenha. Mas tem outras medidas. A prevenção secundária também é importante. O que a gente faz com um paciente que teve um AVC para evitar que ele recorra? E o tratamento agudo? Se eu tiver um AVC, o que eu devo fazer? O que está disponível no estado do Piauí? Sabe? A reabilitação.
os pacientes que morrem atualmente de AVC são pacientes com pneumonia, infecção urinária, que a gente chama de infecções banais. Então, digamos que o AVC precisa ser abraçado como um todo. Essas medidas são extremamente importantes, mas toda a jornada por que o paciente com AVC passa é tão importante quanto. A alimentação, sim, está diretamente relacionada. É vilão. Antes da pergunta aqui da Eli, me permita, Eli. Pois não. Só aqui na Alemanha, aqui a turma toma cerveja como ninguém. Teresina, com esse calor que a turma, você passa em qualquer lugar, são as pessoas tomando cerveja gelada. O álcool, ele provoca tudo isso também? Não só o álcool, como as drogas afins estão relacionadas, né? Então, o uso de bebida alcoólica e o uso de drogadição, a drogadição, está diretamente relacionado. Tem que entender que o álcool, inclusive, aumenta a chance dos AVCs hemorrágicos. Aqueles AVCs, os derrames que sangram a cabeça. Então, eles aumentam o pico pressórico, aumentam aí a tendência do paciente apresentar AVCs. E também tem que lembrar que quem abusa de álcool geralmente tem uma péssima ou um péssimo hábito alimentar. Então, a gente não sabe, de repente, quem é a causa e a consequência. A gente sabe que o álcool, certamente, está nos rolos listados pela OMS como vilões nas causas, né, do AVC. Doutor, com a correria, não é, do dia a dia, as pessoas não têm tempo, tudo tem que ser muito rápido, tem que ganhar tempo e cada minuto acaba contando, né? E por conta disso, ninguém quer mais ter o trabalho de preparar uma comida, já quer a comida pronta, ou ela só no ponto de colocar numa água, um macarrão instantâneo, alguma coisa desse tipo. Já se chega a ter nos supermercados aquelas bandejinhas que usam com as frutas, a tangerina descascada, a manga já sem casca, ou seja, você não tem mais trabalho nenhum para se alimentar, entre aspas, né? Não se alimentar bem, mas se alimentar de qualquer forma. E isso é um facilitador também, não é, doutor? Essas modernidades acabam contribuindo para a pessoa adoecer, né? Sim, quanto mais processado, mais conservantes, mais quantidade de sal e açúcar esses alimentos contêm. E são, de fato, aqueles que estão relacionados. Por exemplo, se você aumenta a quantidade de sal, e o que foi visto é que o brasileiro realmente está habituado à alimentação muito salgada, o europeu também foi citado alemão, né? Muito porco, muita cerveja, enfim. Aumentou a quantidade de sal, o impacto é direto na hipertensão. Você reduz o sal pela metade, eu consigo reduzir a quantidade de hipertensos anualmente em até 30%. A OMS publicou as diretrizes intersetoriais, chama de Plano de Ação Global Intersetorial da OMS. Bom, tem um detalhe aí. Sim, pois não. Não, pode continuar, doutor. Ele cita entre essas ações diminuir a quantidade de alimentos processados consumidos pela população globalmente. E o objetivo é reduzir em 1/3 a quantidade de AVCs até 2050. Então, é uma proposta ousada, mas muito pé no chão. A projeção até 2050 é que a gente aumente em 50% o número de mortes por AVC. Então, a gente precisa, de fato, agir se a gente já é capaz de prever, né, como é que a gente vai estar daqui a pelo menos 30 anos. O perfil também da pessoa que era um candidato a ter um AVC, ele tem mudado, né, doutor Romilton? Antes a gente via uma pessoa com mais idade, um pouco mais fora de forma, com gordura abdominal, e já imaginava que poderia ter algum problema desse tipo. Hoje a gente vê atletas jovens, pessoas magras, que do nada tem um AVC que acaba inclusive sendo fatal. A gente não sabe mais o que fazer, né? Recentemente, inclusive, um jogador de futebol, né? Pois é, uma atleta supostamente saudável. Sabe um ponto, Eli, que você comentou é interessante. A gente tem que se apoiar muito em evidência o que tem da literatura. A gente sabe que tem muito que é veiculado, mas existe o que tem em evidência. A gente é obrigado a acreditar nisso. A gente está falando de grandes fatores de impacto, né? Então, entenda, as doenças cardíacas isquêmicas e as cardiopatias, as doenças do coração, afetam e matam subitamente pacientes jovens. É diferente do paciente com AVC.
de fato, o Certo. perfil, ou seja, aqueles pacientes, a faixa etária que tem a maior incidência de AVC são os pacientes acima de 55 anos. Os pacientes jovens, que têm sido recentemente, vamos dizer, nas últimas décadas, acometidos, são pacientes que geralmente têm estilos de vida duvidosos. Então, eu tenho muito receio quando se fala do nada. Porque do nada a gente entende como, de repente, uma predisposição genética não identificada. E, com frequência, o que geralmente a gente tem é um jovem que se alimenta mal, não pratica atividade física, e como se isso não bastasse, sequer faz qualquer acompanhamento médico regular. Isso é extremamente grave, a gente está falando de acesso à saúde. Às vezes você tem e você sequer usufrui. Então, o que a gente tem visto? Os pacientes que chegam, por exemplo, no Hospital Getúlio Vargas, não foram uma consulta médica, não tem tempo para comer bem, é isso que eles relatam. Tem uma vida muito corrida, não dormem, ou dormem pouco. Sabe? Não tem um momento de lazer, uma boa relação social, que isso também conta para a melhora da qualidade de vida. Então, é uma série de fatores. Geralmente, tem coisa aí, quando tem um AVC, a gente costuma dizer isso nos bastidores, né? Onde há fumaça, há fogo, Verdade. e a gente não acredita nessas situações, digamos, súbitas, que não são explicadas de repente por uma predisposição genética ou por uma condição cardíaca grave, e isso, de fato, é o que nos deixa estarrecido. O AVC geralmente tem uma causa secundária. Verdade, quando é estudado, né, a vida pregressa, o passado desse paciente, sempre a gente acaba descobrindo, né, que teve algum problema anterior que motivou, né, aquela situação. Você tem razão, doutor, é verdade. Doutor Romilton, agora, os estudos mostram agora, e falamos essa situação aqui no programa semana passada, e agora está em todas as plataformas, divulgação, uma ampla divulgação, que agora a pressão 12/8, ela é considerada de risco, né? Eu fico pensando que a minha dá 14, a minha dá 16, e aí é complicado, porque antes o que era normal já não é mais normal, né? Porque 12/8 diziam que você está com a pressão de menino, de criança e tal. E agora essa história já não bate mais, hein, doutor? Deu ruim agora, né, Kilson? Você tem razão. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia já previa isso e nas classificações colocava abaixo de 12/8 como pressão ótima. Então não é que 12/8 é ruim, é que o ideal, que é o que a gente chama na classificação como pressão ótima, é que esteja abaixo dela. Mas, novamente, é um alvo pressórico. Medicina não se trata de números. Quem dera fosse uma ciência exata e a gente pudesse, apenas com base em valores pressóricos, prognosticar e dizer, olha, você vai ficar bem o resto da vida, você tem uma pressão ótima. A gente está falando de uma doença multifatorial. Venho lembrar-lhes que esse mês é o mês em que se celebra, hoje, dia 29, o Dia Mundial de Combate ao AVC. Essa nossa conversa é extremamente oportuna. A gente está falando de pressão alta, de vilões, mas o uso do cigarro é tanto quanto. E, pasmem, história familiar, por exemplo, de aneurisma, condição que provoca AVC hemorrágico. Então, tem várias situações que podem culminar para o paciente ter um AVC e, com frequência, não são fatores que você desenvolve subitamente. Você já os cria ao longo dos anos, ao longo das décadas, e cumulativamente, inclusive a própria pressão aumentada, provoca um AVC. O que não se foi falado, por exemplo, essa questão da pressão alta, quando dorme, também está aumentado? O ronco está muito associado com o aumento da pressão. Aquele paciente que ao longo do dia, ele está muito bem, obrigado. A pressão, inclusive, está ótima, viu? Abaixo de 12/8. Mas lê do engano. À noite, quando ele ronca, picos estratosféricos. O paciente tem AVC hemorrágico ou isquêmico dormindo. Como é que se descobre isso? Consulta médica. E tem exames que a gente consegue rastrear isso por 24 horas, né? O mapa, por exemplo. Tem que fazer um check-up, né? Uma medida pontual da pressão arterial
de fato, não revela o que existe por trás daquele ser humano. A gente precisa aprofundar um pouco mais. Então, doutor, amanhã, 29, hoje são 28, né? Sim. Amanhã é o dia que celebra... Mundial de combate ao AVC. A gente costuma falar de uma semana de programação que existe no mundo de combate ao AVC. Então, são, na verdade, políticas de incentivo, campanhas para educar a população, para adotar bons hábitos de vida, para evitar o AVC, que hoje é a segunda principal causa de morte no mundo. Doutor, eu queria só que o senhor, antes da gente encerrar, o senhor desse uma dica aí para os nossos telespectadores. Não, dá uma dica para os telespectadores, não, para mim mesmo, aqui. Eu quis ser discreta, Malquios, pelo amor de Deus, doutor Milton. A questão do calor que nós estamos vivenciando. Nós sempre tivemos uma temperatura muito alta no Piauí, só que agora está acima da média, né? Essas ondas de calor que estão acontecendo no mundo inteiro. E eu não sou especialista no assunto, o senhor é que é o especialista, mas eu tenho certeza que esse calor em excesso altera o nosso organismo de alguma forma, né? Pelo amor de Deus, a dona de casa que precisa fazer as tarefas do dia a dia sob uma temperatura de 40 graus, olha, não é de brincadeira não, doutor. Sei não, hein? Olha, eu vou dar uma informação chocante. Os pacientes que moram no norte do mundo, os nórdicos, são aqueles que são mais acometidos pelo AVC hemorrágico. Existe, na verdade, uma associação do frio com o AVC. Meu Deus. Por incrível que pareça. Então, a gente ainda não descobriu em terras abafadas. Esse né? é o planeta Terra. Agora confundiu tudo mesmo. Não estou entendendo mais nada, doutor. Eu pensei que na Austrália olha, melhor. A gente fica completamente mal-humorado, alterado nesse calor, esbaforido, cansado. Eu pensei que para infartar era 1 minuto aquilo ali. Ele ainda costuma dizer, a gente costuma dizer, inclusive, nas discussões, que a gente tem que atuar de fato com os fatores de riscos modificáveis. Idade não é modificável, gênero também não, né? Onde nós moramos, para o bem ou para o mal, também não. Então vamos atuar, né, em fatores de riscos modificáveis. Fumar, quer dizer, no caso, não fumar, controlar a pressão, evitar o diabetes ou controlar o colesterol, atividade física e bons hábitos de vida saudáveis. Tá vendo, certo, tá vendo? É como diz o telespectador, daqui para frente é só para trás. Daqui para frente é só para trás. Doutor Romilton, muito obrigado muito obrigada, pelos esclarecimentos. Foram, acredito eu, que foi de grande importância para os nossos milhões de telespectadores. Obrigada, doutor Romilton. Ótima semana para o senhor. Bom trabalho. Obrigado. Tá certo.